Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos iniciar a Eucaristia deste sábado, já sendo missa vespertina para o domingo. E enviamos uma saudação para todos os doentes que nos acompanham em casa e também os seus familiares, e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a devoção da comunidade católica de língua portuguesa. E hoje vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus que nos fala dos bens. Nós emigramos, saímos da nossa terra, deixámos a nossa família para ter mais bens. E o Evangelho de hoje fala-nos da forma como nós devemos lidar com o que temos, o pouco ou o muito, porque é uma sabedoria que vem de Deus. E vamos então preparar o nosso coração para acolher essa palavra e vamos rezar por almas do purgatório, Alexandre Ferreira e Carlos Valente. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, muito me alegrei no Senhor por ter finalmente reflorescido o vosso interesse por mim. Ele estava vivo entre nós, entre vós, mas não tinhais tido ocasião de o manifestar. Não é por causa das minhas provisões que o digo, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e sei viver na abundância, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Tenho aprendido a ter fartura e a pesar fome, o viver desafundamente e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Pois bem sabeis, Filipenses, que o início da pregação do Evangelho, quando sai da Macedônia, nenhuma igreja abriu uma conta corrente ao meu favor, senão vós. Já quando estavas em Tessalônica, me enviastes por 2 vezes o que me era necessário. Não é que eu procure dávidas. O que eu procuro é que tireis delas muito fruto,
Agora tenho tudo o que me é necessário e até tenho de sobra. Fiquei bem provido ao receber do Espírito o que me enviastes. É perfume da suave fragrância, sacrifício aceite, agradável a Deus. O meu Deus proverá com abundância e todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, a beneficência de Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isto e escarneciam de Jesus. Então Jesus disse-lhes: vós quereis passar por justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que vale muito para os homens, nada vale aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, São Paulo, na carta aos Filipenses são os habitantes da cidade chamada Filipos, e portanto agradece-lhe uma dádiva, uma oferta, uma coleta que fizeram na comunidade para a vida de Paulo.
Nós não imaginamos sequer como é que seria a vida dos primeiros apóstolos. Receberam o mandato, receberam a notícia da ressurreição, testemunharam a ressurreição de Cristo, partiram em todas as direções e sem estrutura nenhuma, sem nada, só contavam com a graça de Deus. E Paulo, nesta epístola, agradece a generosidade, o amor, o carinho, que a partir daí foi sempre uma constante na igreja. E mesmo nas nossas igrejas construídas na imigração, que até as gerações mais novas talvez não entendam bem o motivo, mas no fundo estas igrejas que nós temos no mundo da imigração são sinais do amor, da dedicação, da entrega, da confiança e de uma forma de olhar para o futuro de que os nossos imigrantes, honra seja feita, tiveram. Nem todos, alguns, seguiram outros caminhos, mas a grande maioria seguiu o espírito da igreja de que fala São Paulo na Epístola aos Filipenses, partilhar dos bens. E hoje o Evangelho completa este sentido. Nós precisamos saber, fundamentar no Evangelho a nossa relação com os bens. Porque precisamos saber, de refletir como é que usamos os bens que temos. E o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 16, versículo 9 a 15, diz-nos claramente: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E o dinheiro simboliza tanta coisa da vida. Não podeis servir a Deus e servir a todas as ideias erróneas, a todos os disparates, sei lá. E São Lucas, partindo daquilo que viu entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus gostavam muito de dinheiro, e quando Jesus falou, riram-se na cara. Nós, os cristãos, como disse, há muita gente que não entende porque é que os imigrantes católicos fizeram tantos sacrifícios a construir estas em louvor de Deus. Não entendem, não são capazes de perceber. E até para muitos outros imigrantes e não significa nada, mas tem um sentido. O Evangelho de hoje diz-nos que há uma riqueza que semeia a morte em toda a parte em que domina. Há riqueza que semeia a morte. Libertai-vos dela e sereis salvos. Há riqueza que nos conduz à morte. Purificai a vossa alma, tornai-a pobre para poder ouvir o apelo do Salvador que vos repete: vem e segue-me, diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, 21. E nós sabemos disto. Nós sabemos que a riqueza conduz à morte, porque não tem escrúpulos. É uma riqueza que não se importa de atropelar ninguém, não é legítima, não parte do trabalho, não parte de atitudes corretas, conduz à morte. Não é novidade nenhuma. Jesus é o caminho em que avança aquele que tem o coração puro. A graça de Deus não penetra numa alma ocupada e dividida numa grande quantidade de bens. Deus não entra no coração de quem tem o coração ocupado. E se nós temos o coração ocupado com a arrogância da riqueza dos nossos bens, lá Deus não pode entrar. E nós não podemos comprar Deus. Não podemos comprá-lo. E portanto tem que haver espaço. Mas olhai que nem só os pobres acolhem Deus. Há gente que a vida sorriu-lhes, trabalharam, estão bem na vida e têm um espaço no seu coração para aquilo que Deus nos diz. Portanto, ser pobre
à maneira do mundo não corresponde ser pobre à maneira do Evangelho. E ser rico à maneira do mundo também não significa ser rico à maneira do Evangelho. Quem olha para a sua fortuna, para o seu ouro, para a sua prata, para as suas casas, como sendo dons de Deus, esse testemunha a Deus o seu reconhecimento vindo com os seus bens e auxílio dos pobres. Sabe que possui mais para os seus irmãos do que para si próprio. É agradecido. A vida sorriu-lhe, teve sorte e é agradecido. Mas sabemos também há outra parte, em que o ter nunca satisfaz. Nunca satisfaz. E quando se tem, mais se quer, e sem olhar a meios. Mas há quem tenha e seja simples, seja humilde, olhe agradecido, olhe para as coisas como um dom de Deus. Continua o dono das suas riquezas em vez de tornar-se escravos delas. Aquele que é capaz de ter espaço para os outros e para Deus não é escravo das suas coisas. O problema é quando o rico se torna escravo da sua riqueza. Quem tem bens à maneira de Deus não fecha a sua alma, tal como nelas não encerra a sua vida, mas continua sem se cansar em obra que é divina. Tem um coração aberto. E se um dia a sua fortuna vier a desaparecer, aceita a sua ruína com o coração livre. Que o rico à maneira de Deus é assim. Se um dia tiver pouca sorte, se a sua ruína por isto ou por aquilo falhar, aceita e recomeça. Aquele que deixou possuir, que as riquezas possuíam a própria pessoa, quando falha é o fim. E nós sabemos de muitos exemplos destes. O homem que assim que se coloca com as suas riquezas é declarado bem-aventurado. No Evangelho chama-lhe pobre de espírito e herdeiro seguro do reino dos céus. Pelo contrário, há quem encerra a sua fortuna no coração, no lugar do Espírito Santo. E, portanto, a questão é muito simples, é saber qual é o valor que damos às nossas coisas. Que lugar é que elas ocupam no nosso coração. E a riqueza para Deus é desta maneira. Nós temos mais bens que os nossos pais. A grande maioria, graças a Deus, na imigração vive-se com qualidade de vida, tem mais bens. Agora, como é que lidamos com as coisas? Deixámo-las que elas nos possuam ou somos nós que as possuímos a elas? E a diferença é esta. Portanto, o homem humilde do Evangelho não levanta os olhos ao céu, atola-se no material. De facto, ele não é mais do que pó e voltará ao pó, porque se deixou sufocar, o seu horizonte ficou limitado aos bens materiais. Portanto, se nós colocamos o nosso coração nos bens materiais, se eles nos dominam, os bens materiais desaparecem, nós também desapareceremos. Agora, se nós voltarmos para as coisas de Deus e colocarmos as nossas coisas no lugar certo, no valor certo, nós sabemos onde temos o coração, é para onde nos dirigimos. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, diz em São Mateus, no capítulo 6, versículo 21. E não tenhamos ilusões. Onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração.
Se o nosso tesouro são os bens materiais, é nos bens materiais que temos o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, é em Deus que... Portanto, as riquezas não nos podem tornar escravos delas. Não podem fechar a nossa alma. Não nos podem tirar a liberdade, a vontade de sorrir. Não podem encerrar a nossa vida. E todos nós já conhecemos pessoas que estiveram muito bem na vida e por aquele motivo, eu já conheci na minha vida várias pessoas que por causa de um filho, por causa de uma filha, até a própria casa puseram em nome do banco, por amor, e ficaram sem nada. Foram atrás e recomeçam. Eu lembro-me de algumas pessoas recomeçarem numa casinha muito pequenina outra vez, mas é assim a riqueza, a forma como nós olhamos para as coisas. É tão triste, mas nós todos já conhecemos pessoas dessas que nos deram grandes lições e que nós rezamos no mês de novembro porque ergueram a cabeça, não procuraram desistir, desesperados. Faliu o meu projeto e também faliu a minha vida. Não pode ser assim. E é disto que fala o Evangelho. Então que o Senhor nos anime e nos guie. E cada um durante estes dias reflita onde tem o seu coração. E que o lugar ocupam as coisas. Mas também não podemos ter ilusões. Olhai que hoje está uma geração, está muita gente que não quer trabalhar. Também não é isso que o Evangelho fala. Viver disto e daquilo, não é disto. Não é disto que o Evangelho fala. Uma pessoa que se coloca assim na vida é rico. Porque tem ideias muito fortes, sabe reivindicar, sabe pedir, sabe isto, sabe aquilo, é muito rico. Não é isso. É nós refletirmos com humildade e agradecermos a Deus os bens que temos. E nós temos muitos motivos para dar glória a Deus pelo testemunho que recebemos de tanta gente. Recebemos no passado e continuamos a receber tanta gente que trabalhou honradamente e que sabe e coloca-se livremente diante dos bens que tem. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos,
Os bens deste mundo são dons de Deus e do trabalho do homem, que os homens erradamente podem vir a amar mais que a Deus. Peçamos ao Pai Celeste que nos livre de todo o mal, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor livre a sua Igreja Santa das tentações com que o demónio tenta Jesus, de amar o pão, as riquezas e a glória mais que a Deus. Oremos. Para que os homens do dinheiro e do poder não cumprem as consciências dos mais pobres, nem obriguem os mais fracos a adorá-los. Oremos. Para que os discípulos de Jesus não se esqueçam das palavras que o Evangelho de hoje lhes recordou, que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Oremos. Para que muitos cristãos possam dizer como Paulo, no meio das dificuldades e de trabalhos, tudo posso naquele que me conforta. Oremos. Para que cada um de nós se mostre reconhecido por tantas coisas que recebemos uns dos outros, em especial pelo trabalho dos nossos pastores. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, bendito é o nome do Senhor. Ó Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia e que colocamos diante do altar do Senhor, as intenções que colocamos diante do altar. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós às vezes esquecemos-nos. Façam favor de deixar onde se joelha em baixo, que é para as pessoas que vão limpar saberem, porque nós às vezes esquecemos de dizer isto, saberem onde estiveram pessoas. Portanto, é importante que isto... E amanhã temos o take-out, portanto, muito obrigado àqueles que vão trabalhar e a mais uma atividade da comunidade. Seria o fim de semana de São Martinho. Desejamos a todos um bom São Martinho, na forma como podemos, desta forma, mas não é como nós desejaríamos fazer a festa de São Martinho, mas é como é possível. Que São Martinho interceda por nós que todos os anos temos uma festa grande em honra de São Martinho, mas este ano celebramos desta maneira tão simples. A todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.